Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao programa Os Antifrágeis. Eu sou Luiz Fernando Roxo. Hoje é dia 6 de fevereiro e a gente está começando o nosso quarto episódio da quarta temporada aqui pela Infomoney. E eu tô junto com o meu brother, o meu sócio, meu amigo Richard Rintemann. E aí, Richard? E aí, Roxo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Tivemos um programa muito legal na semana passada, com um público enorme. Tivemos um feedback muito positivo das pessoas entendendo a nossa mensagem, entendendo a diferença, né, entre as coisas, entendendo como que a gente consegue proteger a sociedade de eventos catastróficos, né? Conta mais como é que foi tudo isso. Foi uma repercussão muito boa, né? Essa temporada, a quarta temporada está sendo bem elogiada, né, Roxo? Isso que a terceira Skin the Game já foi espetacular. E tem uma coisa só que está acontecendo, né? Que a gente tem que fazer um pequeno alerta, né, Roxo? Que a gente está vendo que é muito legal o que está acontecendo, está sendo difundido o conceito de antifragilidade, as ideias do Nassim Taleb, porém, tem uma turma aí por aí que não entende tão bem, oportunista, que acaba distorcendo os conceitos. E o próprio Nassim Taleb em pessoa, quando ele conversou com a gente, quando ele veio ao Brasil, ele disse que ele tem uma preocupação muito grande quanto a isso e contava, né, com o nosso trabalho, né, para conseguir evitar que esse tipo de coisa acontecesse, né, Roxo? Exatamente. O conteúdo dele é muito extenso. O conteúdo dele é de um acesso não tão fácil, infelizmente não é algo superficial, tem um nível de complexidade grande. As pessoas hoje se obrigam a ler um livro por semana, então pega um livro de 700 páginas, tenta engolir em uma semana e tirar grandes conhecimentos daquilo, não vai conseguir. Mas a gente fica muito feliz de tanta gente, tantos professores, youtubers falando sobre Nassim Taleb, antifragilidade, colocando as frases, até marcando a gente, isso, né? Exatamente. O Richard tá entrando na moda agora, já tem dezenas de milhares de seguidores lá no Instagram, muito legal. Galera, nós estamos com a lista VIP, né, Richard? Isso. Se você quiser ver os conteúdos exclusivos da lista VIP, se você quiser ver o nosso vídeo com o Nassim Taleb, que a gente gravou com ele, a única equipe, né, de especialistas em investimento brasileiras que já conversou e gravou com o Nassim Taleb, você tem o link aí, o link está tanto aqui no live, né? Aliás, se você está no Facebook, deixa aí o seu recado, o seu alô. A gente tem cada dia mais gente que acompanha de perto o nosso trabalho, a gente vai trocar ideia sobre o programa de hoje. E também, se você está assistindo do YouTube, não deixa de clicar, tá aí na descrição a lista VIP, além de se inscrever no canal e dar um like aí no nosso vídeo, para que a gente consiga atingir cada vez mais gente e ajudar as pessoas a se antifragilizarem. Legal. Richard, o que nós vamos falar hoje? Hoje é um tema muito delicado, viu, Roxo? Que eu acho que se as pessoas entenderem os conceitos que a gente quer passar hoje aqui no programa, vai ser um grande filtro contra ruídos, contra má fé e principalmente, né, quanto esses falsos gurus que estão por aí, né, enganando as pessoas, que é o problema, né, da evidência silenciosa. Quer dizer o quê? Hoje a gente vai mostrar para vocês como os cisnes negros, toda a sujeira, os fracassados, eles são jogados para debaixo do tapete e mostram só para vocês os vencedores e que isso não quer dizer nada, né? Exatamente. Então a gente fez uma chamada provocativa, é o nome de um dos subcapítulos desse capítulo 8 do livro O Cisne Negro. Quem quiser conferir o conteúdo todo tá lá, então a gente vai colocar um tijolinho em cima do outro e trazer o conceito, porque tá muito blá blá blá, muita falação, a gente precisa voltar como na primeira temporada, explicar um pouquinho os conceitos de uma maneira adequada. E um dos subcapítulos é uma brincadeira de como, né, ficar milionário em 10 passos, né? E ele brinca sobre isso. Então, vamos começar a matéria. Como é que funciona? O que é essa evidência silenciosa? Isso, é o problema da evidência silenciosa. É o ato de você querer ocultar, de você esconder o perdedor, o fracassado. Isso é muito comum no mundo dos investimentos. A gente vai dar diversos exemplos como isso é muito perigoso quando você vai jogando a sujeira para debaixo do tapete, vai mostrando só aquilo que é bonito e aquilo que fracassou e as pessoas perdem a noção. Então você vê lá, por exemplo, tem 3 caras que todo mundo fala, esse cara é incrível, Roxo, ele conseguiu, olha só, vamos copiar tudo que esse cara fez, etc. Só que milhares de pessoas fizeram aquilo e perderam tudo, mas essas pessoas elas nem entram no jogo, né? Elas ficam escondidas da história.
Exatamente. Então, é muito fácil, né, a gente evitar olhar para o cemitério, né, ao invés de olhar para o púlpito dos campeões, né? Se você, ao invés de olhar para os campeões, só para quem sobrou, para quem escreveu um livro, você olhar para toda a série, todo mundo que participou do programa, você é capaz de... Peraí que tá uma mudança técnica aqui. Você é capaz, aí sim, de ver a série toda e de entender que para ter 3 campeões, você teve milhares e milhares de pessoas participando dessa amostragem. E como os perdedores vão ficando no meio do caminho, o cemitério tem milhares e milhares de pessoas, mas você não consegue ver esses milhares de pessoas e só sobra os 3 ou 4 caras que deram certo e que acabaram escrevendo o livro, né? Isso, aí você perde totalmente a noção, né, de quantas pessoas fizeram aquilo, né? Aí você vai ver que uma minoria chegou lá e o resto lá que fez tudo certinho até, e às vezes por algum motivo não deu certo e acabou lá no cemitério. Então é muito comum, por exemplo, se a gente for pegar, né, o índice Ibovespa aí dos últimos 50 anos, quantas empresas que estavam no índice que desapareceram, né, e foram ficando pelo caminho que a gente nem ouve mais falar delas, né? Exatamente. Esse é um argumento muito poderoso, vai fazer vocês pensarem, pouca gente já pensou sobre esse assunto, só o Taleb mesmo, para trazer uma ideia tão interessante e sofisticada como essa. Para que hoje você tenha essas empresas todas no índice e na bolsa de maneira geral, você precisou que o tempo passasse e no meio do caminho empresas foram sendo compradas, foram quebrando, foram fundindo e no final só sobram as ganhadoras. Quando você pega as séries históricas, como as que quebraram não estão na série histórica, quando você faz essa sua análise aí dos últimos 15 anos das empresas, calcula o PL, mistura com análise técnica, se achando cientista, você não tem a loja Zarapuã lá, né? Você não é isso? Você não tem a OGX. Os que viraram mico ali, não tem a OGX, Então, vai para debaixo do tapete ali o que deu errado. Exatamente. Então, a estatística que a gente usa para medir o que dá certo na bolsa, ela é totalmente furada para começo de conversa. E a mesma coisa, né, Roxo, quando a gente vai, que é uma coisa muito engraçada, né, que o pessoal acha que é só pegar as características daquelas pessoas que ficaram bilionárias. E o cara, quando acorda, ele olha para a janela às 5 da manhã e ele respira. Isso fez alguma coisa, isso é um padrão, etc. E aí vê que tem pessoas que fazem isso, mas estão lá no cemitério, né? Os caras, não derem nada. Então a gente hoje vai mostrar em detalhes como, né, essa evidência silenciosa é um problema muito grave e está escondendo os cisnes negros, né? Essa passagem é muito interessante. Vamos voltar até uma passagem anterior. Por querer, hoje a gente vai dar aula mesmo, porque esse é o intuito. Então, o Marcus Túlio Cícero, né, um pensador romano, ele conta uma história bem antiga, né, de um cara chamado Diágoras, né? E aí eles estavam mostrando para esse Diágoras umas tábuas, né, de pessoas que oraram a Deus para serem salvas e foram salvas dos naufrágios. Então, olha, Diágoras, como Deus existe. Todos esses caras, eles foram salvos por Deus, olha que quadros bonitos, né? E o Diágoras fala assim, onde é que estão os retratos dos que rezaram e depois se afogaram? Né? Ninguém vai... o cara que se afogou, ele não se salvou. E como ele não se salvou, ele não faz Ele não vai poder escrever a experiência dele no quadro. Exatamente. Né? Então, adoradores afogados não escrevem histórias das próprias experiências. Você tem que estar vivo para isso, né? Exatamente. Então, esse é o começo de tudo. Então, como é que a gente faz para analisar o sucesso de alguém, por exemplo, né? Normalmente as pessoas querem olhar as características dos vencedores, né? Mas se forem pensar numa imagem de iceberg, né? O dos vencedores é aquilo que está para fora da água lá, bonitinho. Agora a informação valiosa é o que está embaixo, né? Que está no quê? Nos fracassos, né? Até a natureza ela não se expõe a erros sistêmicos justamente para que ela possa fazer uma série de experimentos e gerar aprendizado com isso. Então a fonte de informação valiosa está onde? Está lá no cemitério, que é onde as pessoas, o último lugar que as pessoas vão olhar, né? Com certeza. Então, quantos títulos, né, nos últimos séculos você tem sobre Aprenda com os Milionários, os barcos dos milionários,
O próprio Napoleão Hill, ele conviveu, um estudo com os mais ricos. E quando você tem um bairro que só tem rico, e você vai pegar os 50, 60 mais ricos e analisar, você vai ver umas características, né? Como é que são essas características? Você vai ver, o cara tem coragem, ele é otimista, ele corre riscos. Mas aí, se você for ver lá no cemitério também, teve várias pessoas que tinham coragem, otimismo, corriam riscos, né? E acabaram lá. Então, a gente já mostrou isso em acho que na primeira temporada, né, Roxo? Que a gente fez até uma simulação no MATLAB de um organismo artificial frágil e um organismo artificial antifrágil, e a gente mostrou que mesmo frágil, por um tempo, ele pode enganar, ele pode ter uma sequência de sorte ali, que aí, o cara é o máximo, né? Vamos seguir esse cara. Aí depois, em algum momento, a família da desordem vem e colapsa ele e ataca ele, né? E você que é um novo fã da Bolsa, né? Não tinha Bolsa, não comprava Bolsa, agora você lê todos os relatórios desses estrelinhas que estão aparecendo aí, os youtubers charmosinhos aí e tudo mais, você não percebeu que a análise de empresas tem a mesma característica do livro do milionário. Na hora que você analisa essas empresas que deram certo, várias delas correram riscos injustificáveis. Fizeram tipos de alavancagem suja, mas como não tiveram a ruína, o tempo passou e hoje elas estão grandes aí. Mas isso não significa que você está fazendo a análise certa, nem que seu trabalho estatístico sobre o PL acima de tal ou abaixo de tal é o preço certo, né? Isso a gente inclusive até colocou no nosso grupo fechado dos investimentos antifrágeis, que as pessoas perguntaram se tinha alguma regra de bolsa, alguma coisa, o PL tanto, o ROI de tanto é bom. Aí a gente mostrou, olha, em primeiro lugar, você tem que tomar muito cuidado com isso. Quem quiser assistir um filme legal, uma dica boa, chama Enro, Os Mais Espertos da Sala, que é uma empresa aí que enganou por muito tempo e depois entrou em colapso lá nos anos 2000. E se você pegar o ROI da Enro lá dos fraudulentas demonstrações contábeis, o ROI lá por muitos anos era 15% ou mais, imagina isso. Então, se o cara tivesse essa regra lá, falar, olha, Roxo, você não vai entrar, tá barata, pô. E as pagadoras de dividendos, né? Exatamente. Essa conversa mole de que, eu tenho uma carteira de dividendo, nós vamos fazer vídeo, viu? Nesse próximo mês sobre todas essas anedotas, essas questões sensíveis sobre o mercado de capitais, COI, se é bom ou não. Isso. Vamos falar sobre todo esse tipo de coisa, porque tem muito misticismo aí no mercado financeiro. O importante, né, Roxo, é que o cara que fracassa, o cara que quebra na bolsa, perguntando para vocês agora que estão assistindo a gente, o cara vai escrever um livro? O cara vai fazer relatos? Alguma editora vai aceitar o cara escrever como eu quebrei na OGX e perdi tudo? Como arruinei minha vida alavancando no termo? Alguém vai comprar um livro desse? E então as histórias de fracasso são jogadas para debaixo do tapete. E tanto que isso é interessante, que acho que o único livro que a gente pode indicar, que o Taleb cita no Cisne Negro, que ele fala que é um dos livros que foge desse charlatanismo aí da educação financeira, que é um livro que a gente recomenda, é imperdível, e o cara teve que pagar, os autores pagaram do próprio bolso, porque a editora não aceitou. Vamos botar na tela aí, por favor. Mostra o livro aí pra gente, faz favor. O Richard leu, eu não li, isso aí. O que eu aprendi perdendo $1 milhão, esse livro aí é muito, muito legal. Vou te falar que é surpreendente e vale a pena, pessoal. Comprem pra gente, e leiam esse livro aí. Isso aí. Então, ninguém gosta de história triste, ninguém quer ver fracasso, mas a gente, como cientista, como empirista, como praticante, a gente precisa aprender o que não fazer, Exatamente. O que é robusto, a via negativa, e a única maneira é através de histórias reais, de perdas, do que deu errado. Eu, pessoalmente, já quebrei 3 vezes na bolsa. 8 anos atrás, as pessoas olhavam para mim meio como leproso. Hoje em dia, até já tenho um pouco mais de honra, já sou um pouco mais bem tratado. A primeira ação que eu comprei, 13 anos de idade, peguei o dinheiro do meu bar mitzvah, comprei a ação da empresa Ferro Ligas e aí o que aconteceu? Eu levei um ferro, perdi tudo. Meu. Vamos falar um pouco desse trabalho do Bastiat. Pô, esse é um dos meus autores favoritos em economia, o Frederic Bastiat. Tem os 2 livros dele, o que se vê e o que não se vê, e outro livro dele também bom é A Lei. O que é legal do Bastiat, recomendo para o pessoal até mais jovem, é que ele é muito divertido.
Ele tem argumentos assim sensacionais e ao mesmo tempo ele é irônico. Então assim é uma leitura muito gostosa e ele trata muito bem essa questão, né, tem coisas que a gente vê e coisas que estão ali jogadas para debaixo do tapete, que é a evidência silenciosa, como por exemplo o campeão disso, né, os governos. O governo só vai te falar aquilo que ele fez, mas ele não fala aquilo que ele deixou de fazer, né? Eles são muito bons para dizer o que eles fizeram, mas não falam aquilo que eles não fizeram, né? E como não existe, por exemplo, estátua para o herói que evitou... O herói que evitou, Não existe isso, porque ninguém sabe aquele cara que ajudou a evitar. Você tem sempre um reforço para a ação, o intervencionismo, né? Para que depois o político possa fazer autopropaganda e tentar, né, se reeleger e conseguir um pouco mais aí, né? Exatamente. Então ele vai mostrando isso, que geralmente o que está aparente lá à vista das pessoas não é aquilo que é o mais importante. Pelo contrário, você tem que se preocupar com aquilo que você não está vendo, aquilo que está escondido ali, né, embaixo do tapete, como por exemplo, se a gente for pensar, não, vamos criar uma lei, Roxo, a gente é muito bem intencionado, vamos criar leis para manter empregos estáveis. Estabilizar. Determinada atividade ou determinado setor é legal, pô. Só que a gente esquece que ao dar estabilidade a um setor, automaticamente está deixando de outras pessoas, né, poderiam estar entrando no mercado de trabalho. Então, o que você vê e o que não se vê. Isso é muito comum, o Taleb também trata, que é a iatrogenia, né? Que é quando o efeito colateral é muito pior, que é o problema, a doença. Então, o interventor ingênuo, ele é o campeão, né? Ele só mostra, olha só, minha boa intenção é essa, mas aquilo que não se vê, todos os efeitos de segunda ordem, terceira ordem, as consequências ruins que vêm daquela decisão, como, por exemplo, algo que eu achei que eu não ia presenciar depois de tantos anos, né, que é o congelamento de preços, né? Gente defendendo, por exemplo, vamos congelar o frete do caminhão, é legal, pô. Sendo que são experiências que não dão certo desde o Egito Antigo. Toda vez que você congela preço é um desastre. E um outro efeito também é que gera uma falsa ilusão de estabilidade, né? Na hora que você tira os perdedores e vai ficando cada vez mais com a série ganhadora, você olha e fala, olha, isso aqui funciona, é estável. Você tira a aleatoriedade, você tira os outliers, as flutuações bruscas. Exatamente. O Taleb conta a história daquele Giancarlo... Giacomo Casanova, né? Que é aquele conquistador que teve muitas mulheres e tudo mais, e ele depois leu o livro do cara e percebeu que o cara correu o risco de morrer 20 vezes, né? Então, como ele não morreu, ele conseguiu contar essas aventuras todas, aquilo que a gente chama de algo anedótico, né? Outro dia um analista me chamou no WhatsApp e falou, você fica criticando tal coisa, mas você não sabe nada, esse tal desse Taleb. Eu falei, não, mas como? Ele falou, não, eu faço isso e pra mim funciona. Então, esse argumento de que para mim funciona é o tal do argumento anedótico, né? Em algum momento vai vir um vento contra e essa pessoa também vai para o cemitério, vai colapsar, dos perdedores, dos fracassados silenciosos, né? Então é muito interessante essa história. E o ponto importante que você tocou, né, dessa falsa ilusão de estabilidade, é que ao retirar isso da história, da sequência de eventos, das coisas do dia a dia, a gente deixa de visualizar os cisnes negros que ocorreram ao longo do tempo. Exato. Eles simplesmente desaparecem. E a gente fala, isso aí não... E tanta coisa que as pessoas falam, olha, isso já aconteceu, né? Mas não que vai acontecer de novo, mas você tem que se preparar para aquilo que ainda não aconteceu. Mas você vai tirando que a aleatoriedade faz parte do mundo real, faz parte do dia a dia. Os caras acham que tem modelos que dá para controlar tudo, que é tudo bonitinho, tem essa falsa sensação de estabilidade. Exato. Como é que tá a turma aí, Roxo? Vamos falar com a turma aqui. Muita gente. Walter Silva dando boa tarde, Humberto Nocito, que era seu amigo, boa tarde. Maíra Campos, Diego Muniz, tá falando para o Pedro Paulo e para outras pessoas participarem. Renan Lima tá aí, Fábio Lopes, estou lendo o capítulo 4, muito bom, não paro de ler, né? E o Fábio Souza, o impacto da reforma da Previdência no Ibovespa. A gente não vai discutir assunto não, do eu dia a posso dia. responder ele, vai também. Posso responder, vai. Se é o ruído ou um sinal, é óbvio que é um sinal, né? Porque a reforma da Previdência é uma necessidade brutal para o ajuste fiscal do Brasil, que é uma das maiores fragilidades é o nosso endividamento. A gente precisa fazer isso, porque a questão da reforma da Previdência é aritmética. A população brasileira está envelhecendo rapidamente, e num sistema da Previdência que quem está na ativa financia quem está
está inativo, você está com a pirâmide invertendo, mais pessoas envelhecendo, então não tem o que fazer, é um caminho aí sem volta, é uma grande fragilidade, então não é um ruído, a reforma da Previdência é algo estrutural, portanto um sinal. Muda fundamento, então é sinal. Thiago Moraes está aí também, bastante gente, viu? Paulo Marcelino, Paulo Henrique Pereira, lá embaixo um monte de gente. Um cara botou existe herdar. Mas tem vários herdeiros aí que os caras acabaram sem nada. Qual que é o nome daquele lá? Tem um herdeiro famoso que o cara calculou quantos anos ele ia viver. Lembra que ele morreu no Copacabana Palace? E ele errou por alguns anos e ficou de favor algum tempo. Eu esqueci o primeiro nome dele. O Pedro Costa, meu tio perdeu o emprego em uma multinacional alemã com mais de 30 anos por causa dessas pirâmides. Olha aqui. Que vocês citam, então, é justamente uma das missões do projeto dos antifrágeis é apontar todas as fragilidades que tem aí, as principais do mundo e principalmente aquilo que o Taleb fala, se você não identifica uma fraude, não fala que aquilo é uma fraude, você é uma fraude. Então a gente está aqui justamente para tentar desmascarar esses fragilistas por aí. Super Cezinho Scafuro, né? Você é sócio do programa aí, isso aí, um abração para você. Jurema tá aí. O Henrique Felsman, nosso trader. Felipe Cunha, Gustavo Domingo, Takeshi Sato, Cássia Jefferson, um monte de gente aí, ó. Os caras estão criticando meu terno, sobe aí, falaram pra você me indicar o alfaiate, é isso mesmo? Levo... para com isso, Gustavo Hoje ele tá mais casual. Mas esse é um belo terno, esse aqui é um belo terno, é que eu tô casual, pô. Eu tô quase home office, né, hoje. Não, e hoje tá frio, né, tá um dia chato. Pessoal, vamos continuar com o conteúdo então, tem bastante coisa legal pra gente aprender ainda. Então, eu acho que uma das questões mais importantes é quando você considera olhar só os campeões da série, né, é que você reduz, né, a percepção do risco que a gente está correndo, né? Você deixa de calcular as probabilidades para você calcular matematicamente quando você imputa o erro, principalmente as menores, é impossível matematicamente. Mas o ponto interessante é que acho que torna você negligente. Exato. Você vê que aquilo é estável, que não aconteceu nada, se for Casanova, vou fazer igual. Aí em uma semana você já morre. Não é porque ele teve essa sequência, talvez mais uma exposição dele levasse ele à ruína. Tanto que tem um gráfico, que é um trabalho que o Nassim Taleb fez também em parceria com outros matemáticos, que é o princípio da precaução, né? E aí ele mostra que tem uma hora que quanto mais você vai se expondo, chega uma hora que você está quase 100% de chance de colapsar. E o Casanova, acho que ele estava beirando isso, né? Exatamente. Então, quando você faz perguntas, por exemplo, por que a Guerra Fria terminou? Por que os persas perderam a Batalha de Salamis? Por que o Aníbal foi derrotado, né? E assim por diante, você está pegando a amostragem e tentando explicar só os sobreviventes, Isso. ao invés de você pegar uma amostra inteira. E aí você não leva em consideração a aleatoriedade. O Taleb usa um termo no Eruditos pela Acaso, quando ele era mais ainda incisivo do que ele é hoje no Skin the Game, que ele chamava do idiota sortudo. Eu não falo mais muito esse termo idiota sortudo, senão as pessoas acham que a gente é prepotente. Mas na verdade é uma maneira carinhosa de mostrar que muito do que a gente vê por aí simplesmente é uma narrativa anedótica de alguém que fez tudo errado, deu certo, e não adianta você comprar a biografia do cara para fazer igual. Exatamente. Né? Porque se você fizer igual 1000 vezes você vai perder. Né? E a gente mostrou durante a primeira temporada em detalhes que em um sistema complexo, como tem muitas interdependências, as partes competindo, cooperando entre si, você perde a noção de causa e efeito, é opaco, você não tem como enxergar o que está causando o que, e aí você pode se confundir e fazer uma grande bobagem, principalmente se você tentar intervir nesse sistema complexo, tentar achar que entende. Então a regra número 1, uma heurística de bolso. Se o cara não demonstra certa humildade perante a incerteza, perante a aleatoriedade do tipo, olha, tem coisas que eu sou ignorante, não sei, eu vou me proteger, etc, mas eu não sei o que vai fazer, qual é a trajetória. Ok, se o cara não demonstra esta humildade perante, né, a aleatoriedade, a incerteza, você foge do cara, porque o cara aí, é questão de tempo para ele colapsar. Exato. Infelizmente, a gente, como sociedade, cada dia tem mais tempo e interesse e incentivo
para consumir conteúdos mais complexos, mais difíceis, com um pouco mais de profundidade. Ah, não, eu quero direto para a prática, eu quero aprender com um cara que ensina rápido, que pega o livro difícil e simplifica. Mas o que funciona desde os clássicos há 3.000 anos está sendo repetido. O que funciona é aquilo que a gente aprende com o Tales de Mileto, de 2.400 anos atrás. Então, se você está cansado de tentar ficar rico, com fórmula simplista, com livro anedótico, aprendendo a nova estratégia do mês, e agora que a bolsa está no bull e está subindo, vai pintar um monte de maluco ensinando técnicas totalmente heterodoxas, erradas, com risco errado. Então tudo bem, você gosta de ver o youtuber lá bacaninha? Veja, mas também leia um clássico. Também, a gente é meio rude, né? Meio ranzinza. A gente é realista, pô. Né? Mundo real. As pessoas brincam com a gente porque a gente é mal-humorado. Não, mundo real. Mas o mundo é assim, as coisas são mais difíceis do que parecem. Então é muito importante misturar uma coisa mais pop, mais atual, com uma coisa mais clássica, mais universal, porque aí você vai aprender as grandes lições. Daqui a pouquinho vai pintar alguém ensinando termo. Vai começar a alavancagem suja, como você diz, né? Porque a bolsa vai subir mais, aí Isso. vai ter o fundo que deu bastante, aí vai ter o youtuber que a carteira dele subiu muito, aí vai pintar um outro cara que fez uma jogada de sorte lá e ganhou dinheiro, então ele põe dinheiro lá no Instagram e todo mundo começa a seguir. Fica muito ligeiro com isso, né? Então, tem que se perguntar, né? Nessa estratégia proposta aí, quantos ficaram pelo caminho, né? Qual o histórico? Ele né? tem a pele em risco mesmo? Ele vai sofrer as consequências do próprio erro? Então, assim, são questões muito simples, né? Que só quem está no mundo real, né? Sofre isso, né? E as pessoas às vezes acabam iludidas e falam, não, mas acho que a pessoa, ela ganhou. Não, toma cuidado com essa falácia da boa sorte. O frágil a gente já mostrou até matematicamente como ele resiste, como por exemplo essa xícara aqui, ó. Pequenos choques, só que se soltar ela aqui com tudo, ela quebra. Quer dizer o quê? O frágil, ele se disfarça, ele pode se disfarçar de vencedor por muito tempo, até um dia que ele colapsa. Então, tomem muito cuidado. A nossa missão aqui não é aumentar o número de investidores na bolsa. A gente acha isso legal. A gente quer o quê? A gente quer preservar e salvar a geração de iniciantes, de investidores novatos que estão descobrindo o mercado agora. Por quê? Porque a cada grande mercado de baixa, essa geração é literalmente extinta. E não só extinta, como o cara fica traumatizado e fala pro filho, nunca invista na bolsa, e o filho fala pro neto, e aí você acaba perdendo 3 gerações, essa é a verdade. Mata uma cultura inteira. Então, a maioria desses caras são nossos alunos, e tem gente boa. Tem muita gente boa, tem cara que tá pegando os conhecimentos antigos, criando coisas novas, o computador tá aí para isso, tem muita matemática, a gente tá discutindo e quebrando o pau com um monte de matemático. Estamos contratando programadores novos. Se você quiser se aproximar da gente, se você quiser trabalhar com a gente nas nossas modelagens, a gente está contratando. Nas próximas semanas nós traremos alguns caras muito bons aqui também para contar a história deles, como é que eles estão usando a antifragilidade para ganhar dinheiro. Como isso foi mudando a vida deles. Então, tudo isso vai acontecer, mas um grande recado é esse. Vamos separar as pessoas e entender o que funciona daquilo que é puro ilusionismo, né? Exatamente. Então, pessoal, olhem o cemitério, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? Vamos olhar o cemitério. O lugar que ninguém vai olhar é onde estão os mortos das estratégias, das fórmulas mágicas, das promessas. Uma coisa muito legal, Richard, o pessoal pegou uns pedaços do nosso curso, cortou em coisas bem impactantes, assim, para você ter uma ideia do que aprende lá no curso, porque a coisa técnica, as diferenças, o que funciona, os cálculos a gente ensina no curso, e disponibilizou. Então, se você clicar e se inscrever na nossa lista VIP, você vai começar a receber esses pedaços do curso para entender o quanto isso pode te ajudar, né? Primeiro, né, a se libertar, né, da escravidão do dinheiro. Segundo, blindar o patrimônio. Isso é mais importante do que ficar rico. O nosso público não é o do cara que ganha R$ 1.500 por mês e está tentando arrumar uma maneira de ficar rico. Esse cara a gente também quer ajudar. Mas o nosso público é quem já tem algum patrimônio e está querendo preservar e aumentar. Então, se inscreve lá na nossa lista VIP. E agora a gente está com um perfil no Instagram, Os Antifrágeis, além do meu perfil e do Richard,
que a gente todo dia tem conteúdo, né? Como é que eu te sigo no Instagram, Xadi? É só me procurar lá, @Rittenband, né, meu sobrenome. Todo dia tem uns stories, dicas de leitura, bastidores. Como o Roxo falou, a gente está construindo aí coisas muito legais. Aí nas próximas semanas a gente vai ter bastante novidade. E o Roxo aí, ele tá dando várias aulas aí, principalmente você que está preocupado aí, como proteger sua carteira. Como é que eu te encontro lá para ver suas aulas, Roxo? Seguro de carteira. Luiz com Z, Fernando Roxo, né? Tudo junto. Pode me procurar no Instagram, o meu canal do YouTube, que é onde estão todas as temporadas, isso, né? Então, Luiz Fernando Roxo. As 4 temporadas. Estão todas as temporadas lá e a gente está fazendo um monte de conteúdo novo. E na quinta-feira sai no meu blog, a gente vai divulgar, no meu Instagram vai aparecer, acho que no Richard também, que é sobre seguro de carteira, o assunto mais comentado do mês. Sim. Todos os caras estão querendo saber o que é seguro de carteira. Eu e o Richard, a gente já ensina isso faz muitos e muitos anos, temos controles, planilhas e já fazemos para nós mesmos, dinheiro há muito tempo. Então quinta-feira sai um artigo explicando o que é, depois vai ter vídeo, então não perde. É isso aí, Richard. E tem a frase final, né? Acho que Exatamente. É uma frase emblemática. É uma das frases que eu mais gosto. Eu até queria... O Richard vai ler, depois eu faço esse comentário. Como é que é a frase, Richard? Mostra pra gente aí, Matheus. O cemitério dos fracassados é silencioso. Nassim Nicholas Taleb. É isso aí. Então, essa frase é fantástica. Muitos anos ela tá na minha cabeça. Às vezes a gente coloca umas frases no Instagram, no Story, em algum lugar, e a gente não sabe se as palavras estão todas certas, ou se essa frase é do Taleb mesmo ou se é nossa. Então às vezes a gente não vai citar, ou vai ter uma palavra errada. Se você é tão rigoroso, né? do Taleb, nos corrija, porque a gente gosta de gente assim. É só uma questão de que o Instagram é tudo muito dinâmico, a gente vai postando as coisas lá. Mas essa frase, se não for fracassado, é perdedor. Mas ela é muito emblemática. Põe de novo pra gente terminar o programa, olha lá. O cemitério dos fracassados é silencioso. Lá ninguém tá escrevendo livro, hein? Ele é muito bom de fazer frase, né? Muito bom. Então, é isso. Pode voltar pra gente aqui. Um programa fantástico, né? Eu acho que a gente tinha que parar mesmo para ensinar alguns conceitos para ir deixando o pessoal cada vez mais preparado para lidar com essa mídia, com o vai e vem, com a volatilidade. Então eu acho que a gente conseguiu cumprir essa missão. Richard, muito bom. Exatamente, e queria deixar uma frase aí final também, que é o lema dos antifrágeis. Primeiro meta nossa é sobreviver. Estando vivo, aí sim a gente se expõe aos retornos exponenciais. Geralmente as pessoas procuram se expor aos retornos exponenciais sem se preocupar em sobreviver. A ordem do trajeto importa, elas são extintas. É isso aí. Primeiro sobrevive, depois compra a BMW, né? É isso aí. Pessoal, tenham todos uma ótima quarta tarde, uma ótima quinta-feira, um grande final de semana. Quarta-feira que vem a gente está de novo. É isso aí, pessoal. Um abração. Até semana que vem.